dia a todos, que Deus esteja abençoando a sua vida aí onde você estiver assistindo esse vídeo. E nós estamos dando sequência a uma série de estudos bíblicos baseados no livro de Neemias. O título dessa sequência é Relevância em Tempos de Crise. E hoje nós estamos começando a aula 4, que tem o título Um Plano Bem-Sucedido. A primeira pergunta que eu faço para você sobre um plano bem-sucedido é: o que você acha, o que você diria, o que caracteriza um plano bem-sucedido? Vamos ver o que Neemias diz no capítulo 3. Abra sua Bíblia no capítulo 3 de Neemias e vamos tentar responder a essas perguntas importantes. Você vai perceber que no capítulo 3 existem nomes difíceis de ser pronunciados. Neemias envolve várias pessoas, ele começa a se aproximar das pessoas e nessa aproximação ele conhece melhor as pessoas, as suas necessidades, mas ele já estava com um plano escrito. Isso é importante, esse plano. Então, vamos falar sobre esse plano, né? É importante só lembrar que do capítulo 2, na aula passada, quando ele começa a elaborar o plano, ele chega lá em Jerusalém, ele fica 3 dias e 3 noites, fazendo uma inspeção geral na cidade. Olhou as portas, olhou os sepulcros, olhou as casas destruídas, olhou os portais, e ele já, no plano dele, se organizou para saber quem ele vai colocar para exercer as atividades em cada parte do seu plano. Mas voltando à nossa pergunta original, o que é um plano bem-sucedido? Um plano bem-sucedido ele é escrito para resolver, em primeiro lugar, um problema importante, um problema nobre, que por acaso afeta pessoas ou que trará muitos benefícios às pessoas. Então, um plano bem-sucedido, ele é bom para muitos, ele beneficia as pessoas. Ele também, um plano bem-sucedido, traz desafios para as pessoas que o executam, ou seja, motiva as pessoas, abre a oportunidade de desenvolvimento de competências e as pessoas se envolvem porque elas se realizam na execução de suas tarefas. Foi exatamente isso que aconteceu com a vida de Neemias quando ele escreveu o plano, olhou as necessidades em 3 dias. A Bíblia diz que ele ficou de manhã, durante o dia todo e à noite, observando, fazendo as anotações, e agora ele vai conversar sobre esse plano com as pessoas que vão reconstruir os muros de Jerusalém. No plano de Neemias, podemos destacar 4 coisas essenciais no plano dele. A primeira é a cooperação. Como as pessoas se envolveram para cooperar. Neemias não chamou as pessoas para fazer tudo. Ele disse para as pessoas que era importante a cooperação, mas ele sabia que cada um dando o seu melhor numa parcela pequena, quando todos trabalhassem, eles teriam o melhor de todos para construir os muros de Jerusalém. Essa era a ideia principal. O capítulo 3 de Neemias, por exemplo, tem 32 versículos. E você vai encontrar 20 vezes neste capítulo as expressões junto a ele, junto deste, junto a estes, ao seu lado. Era a cooperação, o tamanho da cooperação, escrita no capítulo 3 de Neemias. Então existia vontade de trabalhar, existia desejo de cooperar. É isso que a gente tem que fazer, se envolver na causa de Cristo, no reino de Deus. O cristão ele precisa se envolver, ele precisa cooperar. Então não posso ficar só observando os outros lutando numa guerra espiritual tremenda, enquanto eu apenas assisto, eu tenho que participar. Neemias convocou e convidou todos para que participassem.
Então, só para você lembrar, você está envolvido em alguma atividade que faz o reino de Deus crescer? Você está envolvido em alguma atividade no reino de Deus, na casa de Deus? Se você não estiver, pense hoje no princípio da cooperação. Procure a sua liderança na igreja e se mostre aberto e acessível para poder colaborar com as atividades. Foi a primeira coisa que aconteceu no plano de Neemias. Ele mostrou que tinha tarefa para todos e todos poderiam se engajar na obra para a reconstrução dos muros de Jerusalém. O segundo aspecto relevante, que está escrito aqui no capítulo 3, nós não vamos ler o capítulo, claro, são vários versículos, mas eu vou mencionar quando for necessário alguns deles, para vocês perceberem a coerência de Neemias com o seu plano e como ele fez aquele plano funcionar bem. Segundo aspecto, proximidade. Eu falei na aula passada sobre uma palestra que eu vi de um vendedor que foi campeão de vendas em 2014. Eu fui até São Paulo assistir essa palestra. Ele disse: eu me aproximei dos clientes, eu me aproximei das pessoas para que elas me conhecessem os meus produtos e para que eu conhecesse as necessidades delas e eu tinha um produto customizado para atender aquela necessidade. Neemias primeiro se aproximou das pessoas, conversou com as pessoas e nessa conversa ele foi descobrindo coisas importantes, muito importantes. Por exemplo, proximidade. O que é que ele queria dizer? Ele dizia: os que moravam aqui tiveram suas casas destruídas, vocês vão ser responsáveis para reconstruir o muro atrás da casa de vocês. Era a proteção da própria família. Com isso, ele motivou as pessoas. Ele disse para os pais: você tinha casa nesse lugar, então você vai levantar os muros atrás da sua casa para garantir, em primeiro lugar, a segurança da sua família. Veja então que estratégia interessante. Se um pai teria que garantir a segurança da sua família, possivelmente esse pai não ia fugir se viesse um ataque. Por quê? Ele queria proteger a sua família. Com isso, ele trouxe mais motivação aos pais e você encontra, por exemplo, nos versículos de número 21, que tem assim: depois dele reparou Merimote, filho de Urias, filho de Cós, uma porção desde a porta da casa de Eliasibe. Veja, eles preparando o muro, uma porção atrás das casas. Isso era uma coisa fantástica. No versículo 23, você diz que Benjamim também reparou uma parte dos muros. Quando você vai para o versículo 24, você vê que os filhos de Anadad também reparou outra porção atrás da sua casa. No versículo de 28 a 30, você encontra vários protegendo a sua casa. No plano de Neemias, nós tínhamos exatamente o quê? A proximidade. Garanta a sobrevivência e a segurança da sua família construindo os muros atrás de sua casa. Agora, é interessante que tinha outros que não moravam lá, mas vieram de outras cidades. Então, o terceiro aspecto relevante do plano de Neemias foi a distribuição de tarefas para os que moravam longe. Os que vieram das cidades, por exemplo, de Jericó, de Tecoa, de Gibeão e de Mispa. Eles foram convidados também. Estavam motivados, não era sua própria cidade, mas era a honra do povo de Deus de Jerusalém. Então, Neemias disse: vocês que não têm casas aqui, que não moravam em Jerusalém, não precisam se preocupar com o muro atrás das casas, porque os sacerdotes, os pais que moram naquelas casas vão garantir a segurança dos seus filhos. Vocês vão construir onde não tem casas, onde nós temos divisas para outras cidades. Vocês vão garantir ali. E com isso, ele envolveu uma série de pessoas. Por exemplo, no versículo de número 2, e junto a Ananel edificaram os homens de Jericó
também ao seu lado edificou Zacur, filho de Imri. Ou seja, os que vinham de outras cidades edificavam onde não tinha as casas, porque eles não moravam em Jerusalém. Então ele fez uma distribuição de tarefas, colocando homens em lugares nos muros onde não havia muitas casas. E fazia parte do plano de Neemias e funcionou muito bem para os que moravam longe. Esse é o terceiro aspecto relevante do plano de Neemias. Daí você vê vários versículos. Por exemplo, também o versículo 4, você vai ver que eram os que estavam, os homens que vinham de Gibeon e de Mispa, eles estavam edificando os muros em regiões onde não tinha casas por perto. O terceiro aspecto do plano bem-sucedido. Agora, vem o quarto aspecto. Fique bem atento ao quarto aspecto. Distribuição de tarefas de acordo com vocações. Olha que coisa interessante. Neemias disse, você trabalha com ferro, é ferreiro, é ourives, você é carpinteiro, eu quero vocês nos portais. Você tem mais força, vai carregar pedras, vai ficar preparado para combater o inimigo se porventura vier um ataque. E olha que coisa interessante, aqui, de acordo com a vocação, ele pegou até os sacerdotes, no versículo 1. E levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com seus irmãos, os sacerdotes, e reedificaram a porta das ovelhas, a qual consagraram. Por que ele colocou os sacerdotes para restaurar a porta das ovelhas? Porque era exatamente nessa porta que o sacerdote entrava com os animais para sacrificar ao Senhor. Então ele colocou os especialistas ali. Os que tinham habilidade para fazer ferrolhos, fechaduras, estavam nos portais. Os que tinham mais força física eram os soldados, os guerreiros, que também usavam da sua força para carregar os materiais e deixar disponível para que os demais reconstruíssem os muros de Jerusalém. Então, quando a gente vai colocar pessoas, geralmente na nossa vida secular, nós assumimos funções de gestão, de liderança, de supervisão, a gente sempre diz, eu preciso colocar a pessoa certa no lugar certo, eu preciso olhar a competência de uma pessoa e colocá-la em um lugar que ela vai produzir mais, que ela vai se motivar mais, que ela vai sentir mais satisfação. Foi exatamente o que Neemias fez. Vocês têm habilidades diferenciadas, vocês vão vão participar do portal. Você é sacerdote, se preocupe com a porta das ovelhas, por onde entram os animais para serem sacrificados ao Senhor. E assim, no quarto aspecto do plano de Neemias, ele fez uma distribuição baseado na vocação, na competência, na inclinação que as pessoas tinham para executar as atividades. Daí vem o quinto aspecto relevante do livro de Neemias, da seleção dos líderes. Como foi então que Neemias selecionou líderes e distribuiu, porque ele não conseguia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, ele olhou e selecionou líderes que pudessem ser distribuídos, e nessa distribuição os líderes poderiam acompanhar as atividades das pessoas que estavam mais próximas delas. Como foi que ele fez isso? Um projeto como esse exigia líderes grandes, com grandes experiências. Por exemplo, se você ler no versículo de número 9, diz assim, e ao seu lado reparou Refaías, filho de Ur, líder da metade de Jerusalém. Eram pessoas que tinham muita experiência, pessoas que tinham garra, pessoas que tinham um histórico, não eram pessoas sem qualificação e sem experiência. Neemias focou na liderança em pessoas que tinham histórico, que sabiam entregar resultados, porque naquela hora não é momento para discutir, mas era momento para entregar resultado.
Se você olhar também no versículo de número 12, ele diz assim: e ao seu lado reparou Salum, filho de Aloés, líder de outra meia parte de Jerusalém. Então, mais outro líder estava lá. Se você olhar, por exemplo, do versículo 14 até o versículo 19, ele cita todos os líderes. E como é que Neemias fazia uma reunião? Quando tocava uma trombeta, que tinha o barulho que eles ouviam em qualquer lugar, eles tinham que parar para orar, para se juntar e para saber que Deus estava pelejando por Israel. Deus estava pelejando pelos seus filhos. Os líderes distribuídos, acompanhando as funções e o plano bem sucedido funcionando. Em primeiro lugar, como eu disse no início, resolveu um problema nobre, beneficiou muitas pessoas, tirou a vergonha de Israel e eles estavam reedificando os muros, a cidade, e tudo isso Deus comissionando pessoas de várias cidades, não só de Jerusalém, mas também das cidades circunvizinhas, para que participassem juntos dessa grande empreitada. Neemias era muito sábio, ele tinha a capacidade de entender que era Deus que estava agindo. Não era simplesmente um homem ou um grupo de homens, mas era exatamente como eu falei na aula passada, as mãos de Deus operando por meio das mãos de Neemias e de tantos líderes que foram comissionados para isso. Na próxima aula, nós vamos conversar sobre as causas do desânimo, porque na hora que eles estavam construindo e que Tobias, Sambalate e Gesem vinham para insultar o povo de Deus, dizendo até que se uma raposa passasse lá, ia derrubar todos os muros que estavam em construção. Eles passavam então por dificuldades e o desânimo começou a dominar. E o que você faz então quando o desânimo começa a dominar uma equipe que estava altamente motivada, uma equipe de alta performance, como dizemos no coaching, e o desânimo vem sobre essa família, ou sobre essa equipe, ou sobre esse time, tá? Pode ser sobre a sua família, sobre a igreja, não importa. O mais importante é saber que a Bíblia tem uma solução para cada caso. Neemias orou a Deus e Deus respondeu a ele como lidar com o medo e como lidar com o desânimo. Esse é o tema da próxima aula. E nós esperamos que vocês leiam o capítulo número 4 de Neemias, capítulo 4, para que a gente possa acompanhar bem a próxima aula. O que nós poderíamos dizer aqui? Primeiro, que o princípio da coordenação é muito importante, envolver pessoas. Deus quer nos usar para envolver pessoas. O princípio da coordenação, o princípio da cooperação e o princípio da aprovação de pessoas que estejam aprovadas para fazer o trabalho de Deus prosperar. Eu quero ser uma pessoa que esteja aprovada diante de Deus para fazer o trabalho de Deus prosperar. E você gostaria de ser uma pessoa preparada para fazer o trabalho de Deus prosperar? Se você concorda comigo agora, vamos orar juntos nesse momento e pedir a Deus que Ele use a nossa vida no princípio de colaboração, no princípio de cooperação e também no princípio da aprovação para fazer o trabalho dele prosperar. Se você concorda comigo, onde você está agora, feche os seus olhos e vamos orar juntos. Pai querido, estamos disponíveis para o Senhor. Estamos preparados para o Senhor. Usa a nossa voz, usa a nossa mente, usa os nossos dons e talentos para engrandecer o Teu nome e o Teu reino. E nós queremos fazer algo para o Teu reino crescer e prosperar aqui na terra. Usa a minha vida e a vida de tantos quantos estão ouvindo essa aula neste momento.
que eles sejam tocados pelo Senhor e que eles se dediquem a fazer o teu nome grande. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Na próxima semana, iremos falar sobre as causas do desânimo na nossa vida, baseado também no livro de Neemias. Que você tenha uma excelente semana e que Deus o abençoe. Em nome de Jesus. Amém.